Bom dia a todos. Eu tenho uma história relativamente comum. Eu sou sou casado, uma mulher maravilhosa, tenho um filho incrível, tenho um trabalho como professor, tenho uma casa, tenho um carro, pago imposto, fico nervoso quando vou dar palestra no TEDx, esse tipo de coisa que acontece com todo mundo. Mas eu tenho um motivo para estar aqui. Eu acho que eu consegui, meio por acaso, mas consegui, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, fazer uma coisa incrível. Eu consegui manter vivas aquelas paixões que me encantaram quando eu tinha 11 anos de idade. Aos 11 anos de idade, eu morava em Niterói com uma família de classe média, pais amorosos, irmão, irmã. E aos 11 anos, na escola que eu estudava, fui convidado para fazer parte do grupo escoteiro da escola. E aí a minha vida mudou radicalmente. A minha vida passou a ser povoada por jogos, amizades, aventuras incríveis. E isso foi uma revolução para mim. Eu incorporei isso na minha vida de tal maneira que me detive no movimento escoteiro durante muitos anos. Fui chefe escoteiro. Antes de virar professor, né? Eu acho até que ter virado professor foi um pouco em função disso. E na minha prática profissional, eu sempre acabei incorporando valores do movimento escoteiro. Aprender fazendo, trabalhar em equipe, buscar o lúdico, buscar o contato com a natureza. Isso sempre me inspirou como professor. E até hoje eu busco, nas minhas aulas, trazer esse tipo de coisa. Mas principalmente, fora de aula, num projeto que eu faço no Colégio de Aplicação da UFRJ, chamado Núcleo de Atividades em Física, o NAF. Esse projeto, ele congrega já ao longo dos últimos 21 anos, eu fundei o NAF em 1997, e esse projeto já congregou até hoje aproximadamente 300 jovens que são trazidos para o projeto a cada ano, cerca de 20 ou 25, formam um grupo de 25 pessoas, com os quais a gente trabalha atividades buscando, por um lado, envolver as pessoas com ciência, física em particular, mas com ciência de uma forma geral, e fazê-los perceber que eles podem construir o próprio conhecimento e podem, a partir desse conhecimento, agir sobre o mundo de acordo com as escolhas que eles podem fazer. Em segundo lugar, que conhecimento, aventura e serviço não precisam estar separados, eles podem andar juntos e é muito divertido que eles andem juntos. E, finalmente, construir um ambiente em que as pessoas possam fomentar amizades que perpassem gerações, e criar uma verdadeira comunidade de pessoas envolvidas com isso. Essa foto é da festa de 20 anos do NAF no ano passado. Os mais jovens, que ainda estão no grupo, estão prestando o Enem agora. Os mais velhos levam os filhos para a festa. É muito comum que veteranos, como a gente chama eles, né, apareçam nas atividades querendo ajudar, querendo participar. Isso se tornou uma marca do NAF. Esse é o convite que eles recebem para entrar no NAF. Mais ou menos isso aí que passa pela cabeça de vocês, deve passar pela cabeça deles. A primeira coisa que eles fazem depois de decodificar isso daí é ir na reunião para a qual eles estão sendo convidados. E nessa reunião, alguns veteranos vão lá na primeira reunião do ano. A gente faz reuniões semanais ao longo do ano. E eles são desafiados para os jogos nafiosos, que são jogos entre os veteranos e o novo grupo, né, de calouros, em que eles se encontram num parque e os veteranos propõem, na verdade, várias atividades desafiadoras. Jogos simples, frisbee, rugby, passar por debaixo da perna, revezamento de pegar a bala na farinha, o que seja. Eles é que inventam isso. O importante é que todos os jogos são absolutamente, descaradamente trapaceados para que os veteranos ganhem. Sempre. Mesmo assim, houve um ano em que os calouros venceram. Mas fica tudo bem, porque no final os veteranos explicam, né, que era tudo uma brincadeira e convidam os novatos para um piquenique de confraternização e aí já ficam todos amigos. A partir desse momento inicial, ao longo das reuniões semanais do NAF, a gente faz várias atividades. Algumas delas têm um aspecto de serviço, né? Os monitores do NAF desenvolvem atividade de laboratório com alunos das séries inferiores. Então eles precisam
aprender melhor aquilo que eles vão ensinar e orientar os grupos mais novos. Outra coisa que a gente faz, que é um serviço para a escola, é hospedar a noite de observação da escola, de observação do céu, perdão. Então nós convidamos astrônomos para dar palestras, divulgamos o evento na escola, trazemos os telescópios, colocamos os alunos na quadra de noite e observamos o céu, a Lua, Júpiter, o que seja. Mas o charme mesmo de participar do NAF é poder participar das aventuras científicas. A primeira aventura científica são sempre propostas abertas que vão envolver alguma espécie de medição. E essa medição vai ter que acontecer numa aventura ao ar livre. A primeira proposta é discutir que temperatura marca o termômetro quando a água está fervendo. Essa aparentemente simples pergunta leva a milhares de elucubrações teóricas e experimentais. A gente faz vários experimentos sobre as grandezas que podem afetar isso. E, finalmente, alguém traz a questão de será que a pressão atmosférica afeta a temperatura de ebulição da água? Vamos testar isso. Como? E alguém, eventualmente, chega à conclusão de que a gente pode subir uma montanha bem alta e ferver água lá em cima e ver o que acontece. Isso evolui para uma grande aventura, que é a gente subir o Pico da Tijuca, a mais de 1.000 metros de altitude, aqui na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. E nós traçamos um mapa de onde nós vamos fazer, em cada ponto da trilha, medições a diferentes altitudes. Eles se aprendem a se orientar e vamos coletando os dados. Isso aqui são eles chegando já lá no Pico da Tijuca, em que cada equipe, eles são divididos em 4 equipes, cada equipe tem o seu termômetro, e a gente ferve a água ali, todo mundo junto, e cada equipe coleta os seus dados, esses dados depois são tratados e viram uma discussão teórica, conceitual, bem legal. A segunda aventura científica é ainda um pouco mais elaborada. Porque se na primeira eles tiveram que lidar com fazer uma medição e entender como funciona um instrumento de medida, na segunda aventura científica, agora eles precisam, eles mesmos, construir um instrumento de medida. E se a primeira aventura científica foi para cima, a segunda aventura científica é para baixo. Eles são desafiados a construir profundímetros, aparelhos que podem dizer a um mergulhador a que profundidade ele se encontra dentro d'água. Aqui é o grupo em Arraial do Cabo, onde a gente trabalha junto com uma operadora de mergulho, e eles constroem alguns profundímetros. Eu trouxe aqui alguns modelos, né? Esse aqui é um deles. Na verdade é uma mangueira fechada num canto, aqui está vedado, em que ele entra na água emborcado assim, e aprisionando uma certa quantidade de ar aqui. À medida que você afunda, a pressão da água aumenta, essa água comprime o ar aqui. Quanto maior a pressão, mais ela comprime, de tal forma que a altura da coluna de ar aqui dentro, de alguma maneira, que eles podem prever matematicamente, diz a que profundidade ele está. Ele só precisa saber como fazer essas marquinhas aqui, ou seja, como calibrar o profundímetro. Um outro modelo, esse daqui, veio de um design diferente, porque eles perceberam que quando o tubo está aberto assim embaixo, pode entrar bolhas aqui da própria respiração do mergulhador. Então isso aqui evitava que isso acontecesse. Finalmente, é interessante como o conceito teórico da coisa leva, nesse caso, os alunos a relacionarem 2 campos teóricos diferentes do curso de física deles. Para chegar na equação que vai dizer para eles onde as marquinhas têm que ser feitas, a chamada equação da Sabrina, eles precisam juntar a lei de Stevin, que é da hidrostática, com a lei de Boyle, que é do estudo dos gases, coisas que estão em livros de física diferentes no curso deles. Isso ficou tão impactante para a Sabrina, que foi uma menina do 3º grupo do NAF, que quando perguntada uma vez sobre como é que foi o processo de fazer o profundímetro, ela disse, cara, foi incrível, a gente pegou uma equação, ela tinha muita dificuldade em física e matemática, então para ela aquilo foi assim, um momento de epifania. A gente pegou uma equação de um livro, pegou uma equação do outro livro, e aí, pá, a gente fez uma equação nossa, que nunca na história da humanidade tinha sido escrita. Então, eu imagino que ela achava que ia ganhar o prêmio Nobel, alguma coisa assim. Não aconteceu, mas ela é uma excelente antropóloga hoje em dia. Além de fazer a atividade do profundímetro, a gente orienta uma atividade que acontece em paralelo, que é uma atividade de observação do costão, da fauna do costão marinho de Arraial do Cabo, com o apoio de professores e monitores de biologia, onde os alunos anotam suas observações sobre riqueza e diversidade da fauna marinha e
registram isso em cadernos que eles mesmos construíram e que são passados a cada ano para a nova geração do NAF, que quando vai fazer essa atividade pode se basear nos registros feitos pelos nafiosos veteranos. Obviamente a gente também aproveita para brincar um pouco, joga rugby na areia, faz um monte de atividades fora do barco. A gente aproveita para visitar vários centros de pesquisa. A gente vai no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na URCA, com um grupo, conhecer uns laboratórios de pesquisa. E no final do ano a gente faz uma atividade de uma jornada de integração com outro núcleo de física que existe no Cefet, de Nova Iguaçu, com a professora Marta Máximo, em que os alunos trocam, fazem palestras uns para os outros e cada um conta o que fez ao longo do ano para os colegas do outro grupo. A última atividade do ano é um acampamento na sede Guapimirim, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde vão nafiosos de todas as gerações e é uma grande festa de congraçamento e de encerramento do ano. A gente repassa tudo que a gente fez ao longo do ano. Além dessas coisas, que acontecem todo ano, de vez em quando a gente faz umas atividades mais malucas. De 4 em 4 anos, mais ou menos, a gente faz a mega aventura científica, que é um desafio realmente pesado. A gente convida os participantes a fazerem um acampamento selvagem de 5 a 7 dias de duração, em que eles têm que vencer vários desafios práticos. Eles têm que construir os seus próprios abrigos. Se eles não conseguirem fazer isso no final do primeiro dia, eles vão dormir ao relento, ou provavelmente na chuva, porque chove o tempo todo lá. Eles precisam fazer os seus próprios banheiros, eles precisam cozinhar a sua própria comida, enfim, eles precisam se virar. Além disso, como se não fosse um desafio suficientemente pesado, a gente introduz toda uma mística própria, que envolve uns jogos. Normalmente isso está associado a algum cataclisma terrível vai acontecer sobre a Terra, vamos ser abduzidos por alienígenas, alguma coisa do gênero, e a única chance de salvação do planeta é eles conseguirem vencer esse desafio, que a gente coloca na forma de um jogo. Tudo sempre, obviamente, termina muito bem, as pessoas salvam o mundo, e no final a gente termina com uma grande fogueira e um congraçamento muito grande, com músicas, esquetes, teatrais, muita brincadeira. Eu não devia ter colocado essa foto, esse sou eu de bigode, realmente. Mas essa é uma longa tradição nafiosa, toda mega, o oficialato, as pessoas que estão organizando o jogo, tem que ir de bigode. Mesmo as meninas. Elas botam um bigodezinho falso, assim, pelo menos para o primeiro dia. 6 anos atrás, a gente fez uma atividade única no NAF, a gente fez a Giga. A Giga era uma atividade de 15 dias de duração, que começava no Rio de Janeiro, ia para Arraial do Cabo, de Arraial do Cabo subia para Casimiro de Abreu, Aldeia Velha, e terminava em Lumiar, mais de 140 quilômetros, em que eles tinham que usar canoas, barco à vela, mergulhar, andar de bicicleta um trecho, fazer uma balsa para atravessar uma outra parte, caminhar, escalar e vencer vários desafios que eram colocados para eles, em que eles tinham que combinar as habilidades que eles desenvolveram nos 2 anos anteriores até conseguir vencer o desafio final. No final, a gente tinha uma noite de encerramento em que, novamente, o desafio era vencido e salvamos o mundo, etc, etc. E a gente tinha uma atriz, amiga nossa, que era professora de teatro na escola, a Mariana Consoli, que interpretava a Dama do Lago, que fazia o encerramento e tal. E nesse encerramento, a gente montou próximo à fogueira, na beira do rio, 2 espelhos, formando um ângulo de 90 graus, e cada pessoa era chamada individualmente para que ela recitasse algo sobre a essência das pessoas e sobre a nossa relação com o nosso passado e o nosso futuro. Isso foi absolutamente emocionante e, obviamente, terminou em choradeira. O meu ponto aqui é o seguinte. Uma vez perguntaram para um universitário que participou com a gente do NAF, o que era isso do NAF que ele estava participando. E ele disse, olha, abre aspas, o Beto pensa lá o que ele gosta de fazer, e aí ele dá um jeito de botar uma física ali no meio para justificar fazer isso com os alunos. Fecha aspas. E é isso mesmo. Não tenho dúvidas que é isso mesmo. O meu ponto aqui é o seguinte, a gente passa a faculdade de licenciatura toda ouvindo dos professores que você tem que pensar no interesse dos alunos, você tem que planejar suas atividades pedagógicas a partir do que os alunos querem, aquilo que motiva eles. O meu ponto é que, beleza, isso é verdade, mas a gente tem que pensar também, eu acho que é isso que vai mudar a educação, naquilo que motiva a gente como professor.
aquilo que motiva, aquilo que interessa a gente, o que eu quero fazer com os meus alunos. É nesse momento em que a gente transforma a nossa prática pedagógica e educação, não numa coisa uniformizante e exigente e cheia de caixinhas, para uma coisa que é uma coisa livre, criativa e parte da nossa própria autoexpressão daquilo que a gente é. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado.